E se a história do Brasil fosse a pior possível? Meio que ela é. Mas vamos lá. Você aí, acha que a história do Brasil foi ruim? Eu acho. Tivemos mais líderes péssimos do que medianos ou bons. Volta. Eu acho. Tivemos mais líderes péssimos do que medianos ou bons. Perdemos várias oportunidades. Abolimos a escravidão muito tarde e o potencial do Brasil nunca foi despertado. Mas esse... Cara, eu acho que... Blackpillando os senhores um pouquinho... Talvez a janela de oportunidade de um despertar do Brasil esteja passando mais rápido do que eu gostaria. Mais rápido do que deveria. Sabe, é verdade. Principalmente pra questão migratória. Principalmente pela questão migratória. Pela questão de natalidade. A janela meio que se fechou, cara. A década de 30 vai ser a última década em que teremos o nosso bônus demográfico. É a última década com bônus demográfico. Dali em diante, a ladeira abaixo, cara. Por isso que eu falo que vai ser... Cara, na América e Europa, o que vai ser muito feio? O que vai ser muito feio na Europa e na América? A remigração. Se você se assustou com o que está acontecendo em Minneapolis pelas mãos do ICE, imagine aquilo em escala continental para 30 milhões. Porque esse é o número de imigrantes que tem na América, 30 milhões. Aquilo dali é uma microdose do que vocês dizem. Se você se incomoda com aquilo dali, amigo, se incomode quieto em casa, porque vai piorar. Aqui no Brasil, o que vai ser feio será... A gente não vai ter a questão migratória, mas a gente vai ter dois eventos. Um evento rápido e um evento de longo prazo. O evento rápido vai ser uma guerra contra o crime organizado. A gente vai ter que exterminar o crime organizado. Pode ser que a gente consiga iniciar um conflito e o crime organizado deixe de ocupar território em 6 meses. Porque eles são covardes, eles têm medo, eles são pessoas ali com QI muito baixo. Pode ser que eles enxerguem que realmente controlar território não tá valendo a pena. O exército brasileiro e a polícia brasileira têm capacidade de nos exterminar. Pode ser que uma guerra dure... Uma guerra, de verdade, uma guerra, conflito feio, dure menos de 6 meses. Porque os caras simplesmente se rendam e eles... Outras facções que não o PCC mudem o seu estilo de operação de controle territorial para infiltração em instituições. E aí a guerra deixa de ser uma guerra tropas na rua e se torna uma guerra de inteligência, mas uma guerra de caçar o crime organizado como a PF. A gente vai ter que ter uma PF a gente vai ter que ter uma PF hipertrofiada, sabe? É isso. Pra quê? Pra conseguir fazer uma investigação e ataques cirúrgicos nas operações do crime organizado aqui no Brasil. Beleza? É isso que vai rolar. Então eu acho que uma guerra... Vai ser feio, só que isso daí vai ser um choque. Vai ser chocante. Imagina você, todos os dias, você vê relatos de... Olha, vai ser muito escroto, vai ser muito feio. Esse é o conflito imediato, o conflito de curto prazo. O conteúdo de longo prazo, o que é grotesco a longo prazo vai ser o INSS. Você vai ver velhinhos na rua, porque a economia brasileira vai travar. Você vai trabalhar para sustentar 2 idosos. Desculpa, você não vai ter vida, você vai ser um escravo. Bom, você já é, mas você vai ser um escravo por completo. Vai ser muito feio. Vai ser muito feio. Vai ser muito feio. Então, isso que a gente vai assistir internamente. Lá fora, a gente vai ver uma remigração e a mesma coisa com o welfare state colapsando. Vai ser grotesco e eu acho que ninguém tá preparado pro que tá vindo. Ninguém está preparado para o que está vindo. Se fosse diferente... E se tiver... O INSS é uma bomba relógio, sabe? Mas o que eu digo é o seguinte, a gente tem pouquíssimo tempo pra se fechar a janela do nosso bônus demográfico e fazer alguma coisa. O tempo tá acabando, cara. O tempo está acabando. A década de 30 é o nosso deadline final. Olha, meu querido. Você e nada pra mim mandou R$10? Renato, se um príncipe árabe te desse dinheiro infinito, você começaria a fazer filmes? Se sim, faria um da Guerra Fria? Eu gosto muito da temática. Podia ser um de espionagem, só que hetero, dá pra fase. Se você for um príncipe árabe com dinheiro infinito, pode entrar em contato comigo que eu faço.
tivesse sido pior. Lembrando que o limite é o Brasil deixar de ser o Brasil, e muitas pessoas não vão concordar, já que sempre dá pra ficar pior. Dito isso, se inscreva no canal e vamos para a linha do tempo. Primeira mudança, as capitanias hereditárias demoram muito mais para serem dissolvidas, atrasando bastante a economia, imigração e crescimento da colônia. Para quem não sabe, o sistema das capitanias hereditárias era horrível, praticamente dividindo o Brasil em feudos centralizados nas mãos de nobres portugueses que não tinham interesse na colônia. Os ataques indígenas às capitanias fariam com que a expansão fosse extremamente dificultada. Esse sistema duraria até a União Ibérica, quando foram substituídas pelo governo geral. Tudo ocorre normalmente até as invasões holandesas no Nordeste, onde elas não seriam derrotadas, já que a Espanha consegue invadir Portugal novamente e acabar com as revoltas, continuando com a União Ibérica. Portugal só conseguiria ficar independente com a Guerra de Sucessão Espanhola. Com isso, o Brasil ainda se expandiria, já que tudo seria tecnicamente espanhol por mais tempo, e ainda conseguiria as fronteiras da realidade. Mas Portugal e a sua colônia estariam em uma péssima situação, sem as plantações de açúcar no Nordeste. É um cenário tenebroso, velho, desse jeito. O imposto da mineração do ouro seria de 100% ao invés de 1/5, assim como era praticado nas colônias espanholas, deixando o Brasil menos desenvolvido. Posteriormente, o ouro das minas acabaria, gerando várias revoltas como a Inconfidência Mineira, que seriam derrotadas, mas não sem antes causar muitos danos à província, atrasando a economia do Brasil. A capital continuaria sendo Salvador, o que facilitaria o controle dos portugueses. Nas guerras napoleônicas, a família real portuguesa fugiu para o Brasil, se instalando na capital da colônia, que é promovida a rei. Eu vi um vídeo de um cenário de Napoleão se estivesse vivo, impossível. No contexto das guerras Realmente não é crível. napoleônicas, Portugal, junto dos britânicos, consegue invadir novamente o Nordeste, domínio holandês, invadir novamente o Nordeste, que ficou por décadas sob domínio holandês, destruindo e acabando com a economia da região. Nesse nível, a população holandesa já tinha se tornado a maioria, o que causaria muitos. A gente teria uma questão como a dos Boers na... A gente teria uma... Cala a boca! A gente teria uma questão como a dos Boers na África do Sul, um conflito que duraria séculos. É um pesadelo. Tipo, realmente o Nordeste seria mais que essa timeline. Problemas no futuro, com movimentos separatistas. Em 1822, Dom Pedro I declara independência pela tentativa portuguesa de transformar o Brasil em uma colônia novamente, e aconteceria uma guerra de independência muito mais sangrenta e destrutiva do que na nossa realidade, com ela durada até 1829, com várias guerras separatistas ocorrendo em paralelo, devastando várias províncias do Brasil e piorando ainda mais a economia. Uma enorme dívida tinha sido contraída para pagar os grandes custos da guerra, além da indenização que o Brasil deveria pagar a Portugal, para que fosse reconhecido, onde para diminuir esses empréstimos, Dom Pedro I assinou um tratado comercial nada favorável, onde os ingleses teriam o monopólio das exportações e importações do Brasil por uma década. Isso atrasaria muito a industrialização, a obtenção de alimentos e prejudicaria o cultivo do café, deixando o país ainda mais quebrado, aumentando a inflação cada vez mais. Com todas essas crises, Dom Pedro I renuncia, inaugurando o período regencial. Os regentes tentariam várias soluções para resolver o problema da inflação, todos sem sucesso. Para piorar, surgem vários movimentos separatistas e políticos, com a República Rio-Grandense, República Juliana e Nova Holanda ficando independentes nesse período. Isso aqui tá um pesadelo. Realmente eu não teria essa criatividade pra montar esse cenário aberrante. Até que em 1838 acontece uma guerra civil, com os latifundiários do café se revoltando contra a regência e acabando de vez com a monarquia depois de outra guerra sangrenta. Por que eu fui falar, né? Por que eu fui falar? O que eu fui falar? Tá ligado? O que já estava horroroso se tornou ainda mais catastrófico. Em 1840 é instituída uma república oligarca latifundiária. Nossa senhora. O acordo de exclusividade Nossa. britânica chegou ao fim. A pior timeline, tá ligado? É o Brasil. Isso daqui é o Brasil com... E o Brasil pôde respirar um pouco, até melhorando a sua economia, evitando um desmembramento completo. Apesar disso, a situação era muito difícil para boa parte da população. Eu quero um Brasil com Z, não é essa bola, é o Brasil, né? Com cedilha. Na Guerra do Paraguai, Rio Grande
Era muito difícil para boa parte da população. Na Guerra do Paraguai, Rio Grande e a República Juliana ficam ao lado do Paraguai contra a Argentina e Brasil, com nosso país sendo humilhado com o fim da guerra, perdendo acesso total ao Rio Prata, perdendo o estado do Paraná. Pelo menos a gente ficou bem nessa. Sua disputa territorial com o Paraguai e tendo que pagar uma nova indenização aos vencedores. Essa nova crise faria com que o Brasil fosse aproveitado pelas potências europeias, com os britânicos não satisfeitos com a região do Pirará, pegando uma grande porção de terra no norte do Brasil, enquanto os franceses pegam o Amapá, reduzindo ainda mais o prestígio do Brasil, se é que ainda existia algum. Com o Brasil ficando unido graças ao combate extremamente violento dos movimentos separatistas, com a economia ficando estagnada e os preços do Brasil dos movimentos separatistas. Com a economia ficando estagnada e os presidentes do Brasil focando apenas na agropecuária. Fora isso, as coisas ficariam tranquilas durante algum tempo, tirando o fato de que a escravidão ainda existia e crescia. Pera, vou tentar sair da minha vida só de tecnologia. Me recomenda um livro online. Um livro online? Que não seja de política? A Ilíada. Depois leia a Odisseia e fecha com a Eneida. Esses são os 3 livros que eu recomendo pra você. Visto que os escravocratas eram os que estavam no poder, chegando ao ano de 1900 sem a abolição da escravidão e sem vista de terminar. Em 1905, os britânicos, franceses, americanos e alemães, em conjunto, enviam um ultimato ao Brasil sobre a abolição da escravidão, que é negado. Acontece então um desembarque de forças conjuntas de vários países na Baía de Guanabara. Cope. Não. Só não. Isso não aconteceria. A gente teria uma invasão de potências estrangeiras aqui só pra acabar com a escravidão do Brasil. Não. Cope. Aqui é o primeiro cenário completamente ficcional e bizarro. Isso daqui é impossível de acontecer. Só não. Ocupando a capital do Brasil por 3 meses até que o governo oligarca cedesse. A escravidão foi abolida, mas sem nenhum plano de inclusão econômica. Eles foram obrigados a se amontoar em favelas e ficaram à margem do sistema econômico hostil. O Brasil vai virar o Brasil com S, tá entendendo? Tipo, antes da metade do século XIX, velho. Nossa. Se a escravidão... exato. A escravidão tá voltando com todo mundo árabe. Não que ela já tenha ido pra algum lugar, mas a escravidão foi legalizada no Afeganistão. Mundial, o Brasil ficaria neutro, não fazendo muita diferença na nossa história. Mas o Brasil foi um dos países mais afetados na Grande Depressão, já que a sua economia era 99% agrícola. O café perde todo o seu valor. Viramos Bangladesh. A inflação volta junto O Bangladeshil. da fome. E ficaríamos assim por muito tempo, surgindo no Brasil ideologias extremistas, como o comunismo e integralismo, as duas contra o sistema oligárquico, que angariariam muito apoio entre as classes... Angararinho é complicado, amigo. Calma lá. E integralismo, as duas contra o sistema oligárquico, que angariariam muito apoio entre as classes prejudicadas pelas crises, com muita violência entre os fascistas, comunistas e a força latifundiária. Em 32 ocorre a intentona comunista, e os latifundiários estavam cada vez mais paranoicos, e viram que teriam que escolher o menos pior. O Estava paranoico. Cara, Videomapas, esse vídeo tem 1 ano, beleza, ok, não tem problema, mas... Pô, regrava. Tá redondinho, velho, redondinho. Regrava essa... Tá entendendo? Errou o português. Eu erro em vários vídeos. Eu erro um monte. Minhas gravações são horrorosas. Mas... Sabe? Regrava, errou, regrava. Para eles. Então Júlio Prestes, que seria o candidato paulista da República Café com Leite nas eleições seguintes, faz um acordo com Plínio Salgado, onde ele seria o vice-presidente. Acabei de ver, passei em medicina. A vida é boa, só torcer pra aceitar os documentos. Meu nobre! Em troca, o movimento integralista faria parte do governo, e algumas reformas seriam feitas. Meus parabéns, meu nobre. Mas, em 35, depois de juntarem forças, os integralistas faziam um golpe de estado com suas milícias e apoio popular, que ficou conhecido como a Marcha do Rio. Se instaura... Passei medicina também, vou pra USP. Tá enchendo de doutora. Muito bom. Tipo, é isso. Meus parabéns, mano. Preciso ter medite ano que vem. O senhor terá. Eu vou embora! Eu dormi com o pai!
Doou R$10. Valeu, meu nobre. Sobre o Sexiote Salvat, agora olhando relatórios do FSAM, achei nada, mas descobri... A ditadura integralista foram feitos nessa década, principalmente ao início da industrialização e melhoria da educação. Mas diferente da nossa realidade, Muito bom. o movimento fascista no Brasil seria raro. E a população Volta. nessa década, principalmente ao início da industrialização e melhorias na educação. Mas diferente da nossa realidade, o movimento fascista no Brasil seria raro. Essa é a curiosidade mais engraçada do movimento integralista, tá entendendo? Diferente da nossa realidade, o movimento fascista no Brasil seria... Nossa, a gente foi longe, hein? Mas, não, a questão do movimento dos integralistas, eles não só não eram, como eles eram antes. Eles viam na mistura de raças a pacificação de questões raciais. Isso daí, bom, concordo com eles. Você pacifica as questões raciais, tá ligado? Não necessariamente eles defendiam eles não, até onde eu sei, eles não defendiam nenhum tipo de ideia de miscigenação forçada, mas eles não eram contrários à miscigenação e eles eram, agora eu tô na loucura aqui, eu não sei se eles eram críticos à ideia de manutenção de pureza étnica. Eu acho que eles eram. Eu tenho quase certeza que eles eram críticos a isso, porque isso daí você gera rachaduras no tecido social brasileiro, que a gente foi criado miscigenado, tá ligado? Quem conquistou esta terra era filhos de portugueses com índias. Afinal de contas, né? Beleza? Os bandeirantes, eles eram filhos eles eram filhos da mistura de portugueses com índios. Então... esse Brasil foi construído em torno da miscigenação. É assim que a banda toca. E a população negra já abandonada em... Anyway. Então o integralismo, ele é especial por conta disso. Ele é um fascismo pós-racial. Enormes comunidades sofreria muito nesse período. E o exército começa a ser fortalecido com o apoio da Alemanha e Itália. Na Segunda Guerra Mundial, o Brasil aproveita a bagunça para invadir a fraca Nova Holanda e a República Rio-Grandense. Quando a França caiu, Plínio Salgado achou ser a hora... Tava tudo dando certo pro meu sul, cara. Para declarar guerra aos aliados, invadindo as Guianas. Porém, Você não ouviu que ele é aliado do eixo? o Brasil acaba sendo bloqueado. Eixo. O Brasil, nessa timeline, é eixo. Então, todo o eixo era expansionista. Esse daqui não é loucura, isso daqui faz sentido. Num cenário em que você tem partes do Brasil que secessionaram 50, 70 anos antes, se você faz parte do eixo, você vai conquistar os seus vizinhos. Em 1942, os americanos desembarcam no Nordeste, que seria um ponto importante para invadir a África, posteriormente a Europa. Os soldados brasileiros conseguem resistir bravamente, com táticas de guerrilha e o sacrifício dos homens nas batalhas como o Cerco de Salvador. Pelo amor de Deus. Não mexe com a Hortência! Deixa a Hortência quieta! Brincadeira, mano. Mas a Hortência foi coisa, Daniel. Cara, eu chorava. De guerrilha à Europa. Os soldados brasileiros... Cara, se a gente tivesse entrado na Segunda Guerra Mundial do lado do eixo, primeiro, não fazia sentido. Segundo, não fazia sentido a gente sequer entrar na Guerra Mundial, beleza? A Argentina não entrou, só pra deixar claro. Tipo, eles ficaram neutros. Mas, anyway, no cenário em que o Brasil entra no eixo, mano, nossa senhora. A gente ser varrido pelos Estados Unidos, cara. A gente ser completamente destruído. Conseguem resistir bravamente. E aí, a Segunda Guerra Mundial ia durar, tipo, 2 anos a mais com tranquilidade, porque o Brasil é um país de proporções continentais. Então, a Segunda Guerra Mundial ia durar uns 2 anos a mais. Ia ser uma loucura, sabe? Outra, provavelmente a gente ia lutar uma guerra de múltiplos frontes, porque a Argentina é A Argentina do Perón era extremamente oportunista. Eles iriam falar, ok, isso é neutralidade, vou invadir o Brasil. Deixa eu pegar um território ali, sabe? Deixa eu pegar os Pampas, essa região extremamente... A época, a região mais... com a melhor terra no Brasil era realmente sul, sabe? Hoje não, hoje a gente tem protagonismo do centro-oeste ali depois da Embrapa. Mas o sul é extremamente produtivo, assim como a Argentina é como um todo. Então, tipo, são terras valiosíssimas. Então eles iam pegar essa porra. É isso. Provavelmente, eu não sei se eles iam tomar São Paulo, mas o sul ia...
Isso é uma loucura. Eles iam entrar nessa guerra de se foi uma guerra de 2 frontes, sabe? Os americanos vindo pelo norte e os argentinos vindo pelo sul com suporte americano. Com táticas Vai ser uma cagada sem precedentes. realmente a Europa. Os soldados brasileiros conseguem Bom, nunca houve essa possibilidade. A gente tá no hemisfério americano. Então, bravamente, com táticas de guerrilha e o sacrifício dos homens nas batalhas como o Cerco de Salvador, aguentando até 1945. quem acha melhor? Vargas integralistas. A época... Cara, pior que eu não sei qual que era a posição dos integralistas com a guerra. Porque pelo menos o Vargas entrou do lado certo na Segunda Guerra. Do lado que venceu. Então eu não sei qual que era a posição dos integralistas. Graças ao foco menor dos Eu realmente não sei. americanos na região. Eles eram neutros, vibe franco? Neutros mesmo? Depois da queda da Alemanha, os americanos fazem o desembarque no Rio de Janeiro, avançando na região. Mas Plínio Salgado não quis Eles eram contrários à Segunda Guerra Mundial. Tipo os fascistas ingleses do Mosley. Ele bancava a neutralidade. americanos fazem o desembarque no Rio de Janeiro, avançando na região. Mas Plínio Salgado não quis se render. Então é lançada uma bomba atômica em São Paulo e São bipolar com Berlim. Então eu não faço a menor ideia se seria melhor uma aventura integralista ou se manter com a timeline que a gente conhece do Vargas. mas Plínio Qualquer possibilidade de se aliar ao eixo já seria um desastre. Salgado não quis se Se os integralistas eram profundamente neutros e provavelmente não entrariam na guerra, integralistas é a posição melhor, então. Ponto. É melhor não ter ido pra guerra do que ter ido pra guerra. Agora, se os integralistas tinham a possibilidade de se alinhar ao eixo, aí é Vargas. render. Então é lançada uma bomba Então, atômica em São Paulo e outra em Belo Horizonte, desmoralizando completamente o regime integralista e forçando a rendição incondicional do Brasil, onde a Nossa. região metropolitana de São Paulo, Santos, forçando a rendição incondicional do Brasil, onde a região metropolitana de São Paulo, Santos, Rio de Janeiro, Passei em ADS na UFPR e já estou fazendo uma faculdade online no Zé UA, que manda notebook e garante vaga ganhando em dólar nas empresas que patrocinam ela. Inclusive, já mandei no grupo de devs O Futuro é Glorioso. rapaziada, pelo amor de Deus, vão cursar faculdade online nos Estados Unidos. Ai, eu quero morar na América, faculdade online. Cara, eu nunca tinha pensado... Sherlock, eu nunca tinha pensado nessa possibilidade. Faça um curso, uma faculdade online americana. Meu inglês é B1. Nossa, tá sobrando demais pros betinhas, meu nobre. Meus parabéns pela sua vaga na UFPR. Tamo junto, meu querido. Não tô falando aula, tô falando realmente estar numa instituição. até 1950. Nesse período, Salvador seriam ocupadas por tropas aliadas até 1950. Nesse período, os americanos forçaram uma democratização no Brasil, um sistema que a população ainda via como hostil, já que foram jogadas 2 bombas atômicas no país. Os fascistas foram extintos, então o refúgio foi o comunismo. O presidente João Goulart foi eleito em 1960 e, com o apoio da nova geração de militares, fez um golpe de Estado. Calma lá. Aí, loucura. Não, isso não ia acontecer. Não ia acontecer. Isso não, simplesmente não ia acontecer, porque... a ocupação americana acabou em 50. Legal, a ocupação acabou, mas as bases não saíram daqui. A ocupação acaba, mas as bases ficam. Cope. Os americanos não iam permitir um golpe comunista com um monte de base militar dentro do Brasil. Acontecendo uma guerra civil dos comunistas contra os republicanos, apoiados respectivamente pela União Soviética e Estados Unidos. Depois de 5 anos de uma guerra e milhões de baixas, o Partido Comunista vence, entrando no Pacto de Varsóvia, iniciando assim a ditadura comunista no Brasil, que foi um período muito Mas verdade seja dita, esse é o pior cenário possível. difícil, assim como todos os outros. Os alimentos começaram a faltar. Meio cope, mas vambora. A população já estava acostumada com a perseguição e censura, então nem fez tanta diferença. Em 1985, o sistema já estava podre por dentro e a economia estava morta, bastando Que bosta de regime comunista, tá ligado? Durou 50 anos. para que os militares se juntassem à causa da população e derrubassem o governo comunista.
Beleza, que o militar ia derrubar alguns comunistas. Abrindo espaço para uma democracia, entre aspas, sendo criada a Constituição de 1988. Cara, ele desenhou um cenário absolutamente satânico nesse vídeo. E ele acaba com a Constituição de 88 sendo promulgada. O bacio, né? O Brasil. Cara, República Aquilombada do Brasil. É a República Aquilombada do Brasil, cara. Acabou. Acabou tudo, mano. É isso. Esse é o pior cenário possível, termina com ela, sabe? A Constituição de 88. Nossa, inacreditável, mano. Inacreditável. Que seria identificar a Constituição Nossa, inacreditável, cara. Inacreditável, inacreditável. da nossa realidade. Tancredo Neves é eleito como primeiro presidente. Nossa senhora. Assume seu vice, Sarney, que tenta combater a inflação, mas falha. É eleito Collor, que tenta combater a inflação, mas falha de novo. O fato de que o Brasil holandês ele é uma nação absolutamente se torna um país verdadeiramente digno de existir, tipo, não existe motivo pra esse país não existir. Olha que desgraça, porque o Brasil holandês ele se estabelece antes mesmo do Brasil ser independente. Então, tipo, ele é mais antigo do que o Brasil. Então, tipo, ele tem toda a legitimidade do mundo nessa altura do campeonato para ser um país independente. Tipo, sequer existe a desculpa da gente conquistar esse território, sabe? Ou seja, a gente jamais vai ter um porto rápido pra escoar nossa produção pra Europa ou os Estados Unidos. Cara, que inferno, velho. Que inferno, que país maldito, cara. Que cenário horroroso. Além disso, com parte de um esforço diplomático e a falta de prestígio do Brasil, A Nova Holanda, a Nova Amsterdã. a Amazônia é internacionalizada no seu governo. Em 1994, do Brasil, a Amazônia é internacionalizada com parte de um esforço diplomático e a falta de prestígio do Brasil, a Amazônia é internacionalizada no seu governo. Em Só falta falar que eles criaram a Zona Franca de Manaus, né? Cara, que pesadelo, velho. 1994, é eleito Luiz Inácio Lula Ah! Tô maluco, cara. da Silva, líder do movimento sindical. Ele tenta combater a inflação e falha de novo. Apesar da catástrofe econômica, Lula consegue aparelhar as entidades políticas, assim como Hugo Chávez na Venezuela. E com o apoio de milícias armadas, vem se segurando no poder até os dias atuais. A inflação sobe de forma desesperadora e o sofrimento não vai acabar tão cedo. Eu gostaria que vocês notassem um elemento que se tornou permanente neste vídeo. Quem se deu nessa história são vocês, porque eu... O Sul venceu! Essa é a pior timeline da história do Brasil! Mas do meu Sul,
É a melhor! É os guri! Cara, realmente, tipo, essa é a pior timeline do Brasil. A melhor do Sul, e eu não falo que é a melhor do Nordeste nem. Ou vocês acham que o Suriname é um país? Por que eu fiz isso?